O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. E então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou, comeu diante deles e depois disse-lhes: são estas coisas que eu vos falei, quando ainda estava convosco, que era preciso que se cumprisse tudo como está escrito sobre mim, na lei de Moisés, os profetas e nos salmos. E então Jesus abriu a inteligência dos discípulos e entenderam as Escrituras, e ele lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. E todas as nações, começando por Jerusalém, vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis sentar um instante? Eu acho que a leitura de Atos, ela vai nos conduzindo, né, mesmo em tempos contemporâneos, modernos, e a leitura já é milenar, né, 2000 e poucos anos atrás, e como ainda ela nos ensina, porque, na verdade, a palavra de Deus são notícias que nunca envelhecem, e sempre são saudáveis para a vida. Ali a gente vê Pedro, no momento, fazendo um milagre. Imaginem naquele tempo, onde a pessoa cega, a viúva, a prostituta, o leproso eram considerados endemoniados. E às vezes muito destas curas eram paralisias ligadas ao estado emocional de pessoas descartadas, excluídas. E Jesus, sabendo disso, na acolhida trazia para a vida de novo esses homens e mulheres sofridos. E Pedro, Paulo e outros, né, em nome de Jesus, realizavam muitos milagres. O nome de Jesus tem poder até hoje. Vejam as Eucaristias que celebramos, as invocações que fazemos, as nossas Ave-Marias e concluindo sempre o caminho para o conhecimento de Cristo. Maria ensina isso. Por isso são as mulheres as primeiras anunciadoras da ressurreição. E o Evangelho de Lucas faz questão de ir mostrando as aparições de Jesus pós-morte, na ressurreição, acontecimentos que vai moldando e marcando a igreja que está para nascer aonde? Em Pentecostes. Uma igreja que tem que ser o quê? Anunciadora da paz. Mais ainda, da misericórdia, da comunhão, do perdão. E nós quase que andávamos nesses tempos nos traindo de novo por uma questão de voltar a um judaísmo tradicional. Deus acima de tudo, a pátria, a família, e esquecendo daquele que é nosso Senhor Jesus Cristo. Deveríamos colocá-lo junto, né, nos nossos adereços e adesivos, o nome de Cristo, do qual, diz Paulo, todo joelho se dobra. E essa é a grande briga ainda, né? Vocês vejam como essas questões culturais são fortes, né? Para o judaísmo contemporâneo, Cristo não é nem olhado. Alguém
E a igreja é respeitada porque nós, no mundo judeu, especialmente Israel, Tel Aviv, Jerusalém e outros lugares, temos os lugares santos, trabalhamos para os judeus e damos muito lucro. São bilhões de dólares em turismo. E pasmem, né? A gente é um povo bom, não precisamos brigar, o próprio Cristo é judeu. E diz, não há necessidade, porque temos que ser, e faz questão Lucas de dizer aqui, né? Jesus abre a inteligência e os profetas e os salmos e a Sagrada Escritura são portadoras da boa nova deste que é o ressuscitado. Por isso que as leituras de Lucas são muito interessantes, para dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o enviado, o escolhido, e aquilo que celebramos é verdadeiro. Não fazemos mais a experiência de pôr a mão no machucado, nas chagas, mas temos a experiência eucarística, sempre conosco. Então, que nesta manhã de hoje, no dia que temos pela frente, possamos experienciar este Cristo vivo, esse Cristo luz, e o círio simboliza isso, no dia a dia, né? No nosso trabalho, na nossa casa, através de quê? Palavras, ações, gestos, pensamentos, em tudo. Nós somos convidados a nos santificar e a nos converter. Que possamos ter um dia, uma manhã iluminada por este Cristo ressuscitado. Amém? Amém. E após cada invocação, cada prece, digamos: Senhor, fazei resplandecer sobre nós a luz do Cristo ressuscitado. Senhor, fazei resplandecer sobre nós a luz do Cristo ressuscitado. Pela Igreja, para que proclame com fidelidade a conversão e o perdão dos pecados, em nome de Jesus, rezemos ao Senhor.